TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 1º de abril, tem como cenário a Praça dos Expedicionários. Para quem não conhece, é a praça que tem o Teatro Dom Pedro, que está em obra. E, por enquanto, ainda não tem data para ficar pronto, ainda mais com essa situação, aí fica mais difícil. Então, hoje o cenário é aqui, nós escolhemos esse cenário justamente para ver a movimentação da cidade, porque estamos em frente ao Obelisco. A movimentação é grande, parece que é uma segunda-feira de manhã, que o comércio está fechado, mas as pessoas estão nas ruas. Então, está bem movimentada a cidade, bem diferente de outros dias. Talvez por ser começo de mês, as pessoas tenham recebido, estejam mais agitadas, mas está bem movimentada aqui. E vamos começar esta edição falando sobre um pronunciamento do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele disse o seguinte: se não tivéssemos nos antecipado, o estado do Rio já teria 5.000 casos. Durante a live, o governador agradeceu à população por respeitar o isolamento social. O governador Wilson Witzel afirmou durante uma live realizada na noite desta terça-feira, dia 31, que as medidas tomadas pelo estado do Rio de Janeiro no enfrentamento à propagação do novo coronavírus estão dando resultado. Segundo Witzel, além do esforço do governo estadual, a colaboração da população está sendo fundamental para evitar um número maior de pessoas contaminadas. Se nós não tivéssemos tomado as medidas que tomamos, em vez de quase 700 casos, poderíamos estar hoje com 3 ou 5 mil. Hoje são 700 e temos 60 pessoas internadas. Se tivéssemos 5.000 casos, seriam 500 pessoas internadas e muito mais mortes. São estatísticas terríveis, mas são realidades. Se nós não estivéssemos fazendo o isolamento social, talvez hoje teríamos que escolher quem vive. O estado do Rio de Janeiro está fazendo a sua parte junto com a população que está colaborando, ressaltou aí o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E ainda falando sobre este assunto, a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Petrópolis já imunizou mais de 50% dos idosos. Em apenas uma semana, a campanha realizada pela Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a Secretaria de Saúde, já conseguiu vacinar mais da metade dos idosos do município. Até a tarde desta terça-feira, dia 31, 22.412 doses da vacina foram aplicadas em idosos, o que representa uma cobertura de público de 52,28%. Nos 40 postos de saúde distribuídos por toda a cidade, foram aplicadas 17.898 doses da vacina. Nos 2 pontos de drive-thru, foram, até o momento, 4.514 imunizações. A segunda fase da campanha teve início nesta terça-feira, dia 31, para os idosos com idades entre 60 e 69 anos. Para quem perdeu o prazo da primeira etapa entre os dias 23 e 30 de março, para idosos entre 70 e 79 anos, também está sendo vacinado nos postos fixos e pontos de drive-thru. E no mesmo tema, a Defesa Civil realiza uma operação alerta coronavírus em Itaipava. Sirenes móveis orientam moradores a permanecerem em casa. Vamos conferir. A Prefeitura segue orientando os moradores a permanecerem em suas residências. Nesta terça-feira, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias realizou a operação Alerta Coronavírus em Itaipava. As sirenes móveis estiveram em Bom Sucesso, Parque Municipal, terminal de ônibus e em centros comerciais que contavam com aglomeração de pessoas. A ação reforça o trabalho de prevenção realizado pelo governo municipal com o objetivo de evitar a proliferação do coronavírus. Desde o dia 13 de março, data em que foi publicado o primeiro decreto municipal com as medidas adotadas pelo poder público sobre o coronavírus, a operação com as sirenes móveis passou por diversos bairros, como Araras, Secretário, Posse, Centro, Cascatinha, Itamaraty, Correias, Nogueira, Alto da Serra e bairro São Sebastião. Vamos conferir agora uma clínica feita especialmente para você,
homem que está assistindo esse programa. Clínica Doutor Formen. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Doutor Formen, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Doutor Formen, médico para homens. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui para dizer para vocês não perderem toda quarta-feira no programa original da Beth de Oliveira o nosso quadro Dicas da Semana com a Tia Sol Pediatra. Não esqueçam, tá bom? Um beijo, até! Para você que está acompanhando o programa, as notícias sobre o coronavírus e tudo que acontece aqui na cidade de Petrópolis, agora vamos falar de solidariedade neste momento tão difícil. Eu converso com a Sabrina Matos, da Frente Nacional de Combate ao Câncer, que já esteve aqui no programa antes, já mostramos como o trabalho lá é sério, só que agora, né, Sabrina, eles precisam de ajuda para continuar ajudando, não é isso? Isso aí, obrigada pela oportunidade novamente de estar aqui no seu programa. Então, agora mais do que nunca a gente precisa de mais ajuda para poder continuar ajudando os pacientes, né? Visto que muitos deles já estavam em fase de recuperação, trabalhando como autônomos e agora ficaram sem renda. Então a gente está precisando de mais ajuda, alimentos para poder compor a cesta básica para a gente poder entregar para eles, fraldas geriátricas, tamanhos AMG ou Extra G, materiais de curativo, né, e doações em espécie também, né, que a gente está precisando demais nesse momento, visto que caiu bastante as doações por causa dessa pandemia que a gente está vivendo, né, isso tudo. E essas doações, o quê? Depósito em conta? Sim, nós temos uma conta para fazer depósito, ou se a pessoa tiver oportunidade, estiver passando por ali, pode deixar lá na ONG também. Vamos pedir o depósito, de preferência, transferência online, porque Exatamente. a vida da pessoa é o banco. Então pode falar com calma, que vai aparecer aí na tela, a gente vai dar um tempinho para que as pessoas anotem, né? Sim, vou pegar aqui então para a gente fica poder à vontade, passar. porque é difícil ter isso de cabeça, ninguém Exatamente. Para quem não conhece, gente, a Frente Nacional de Combate ao Câncer é uma instituição séria que ajuda muitas pessoas. Nós já fizemos uma matéria, se vocês tiverem dúvida, podem encontrar no Facebook da TV Cidade de Petrópolis ou no meu Beth Oliveira. A gente já mostrou o local, o trabalho, como é feito. Por isso eu fico muito tranquila e vim aqui pedir a vocês a colaboração de todos. Pode falar, Sabrina. Então, é Banco do Brasil, a agência é 4709, dígito 9, conta corrente, número 12546, dígito 6. Eu vou deixar também o CNPJ, caso seja transferência necessário. online precisa. Isso. Se for TED, né? CNPJ é 13 185 826 0003, dígito 86, tá? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco também pelo telefone Pode 24 2242 1824, que a gente informa novamente também o número da conta. Vai ficar aí, quem perder, quem estiver assistindo agora pela TV e não conseguir, tem reprise 18h30, tem reprise 22 horas, ou vai direto lá no Facebook e pega também. Isso. Muito fácil. E vale lembrar, para quem tem conta no Banco do Brasil, a transferência, você não paga nada pela transferência. Quem tem conta em outro banco vai pagar uma taxa ou de DOC ou de TED, aí cada banco tem um valor. Mas acho que o momento o melhor mesmo é não sair de casa, não né? sair de fazer casa essa transferência. E qualquer valor. Qualquer valor que você puder ajudar, você já vai estar ajudando as pessoas e vai estar ajudando a gente a continuar o nosso trabalho, né? Que é essencial, porque os pacientes com câncer são pacientes de risco, né? Estão bem vulneráveis. A recomendação que a gente está dando para eles, nós estamos funcionando, nós não paramos o nosso funcionamento, estamos funcionando de segunda a sexta, das 8 às 15 horas, só reduzimos um pouco o nosso horário de atendimento e a nossa recomendação é que o paciente não vá até a gente,
que vá um familiar tomando todos os cuidados necessários para esse paciente não precisar sair de casa. Só sair caso seja necessário fazer uma quimioterapia e ir na consulta com o oncologista, que o tratamento deles não pode parar. Então, antes da gente encerrar, só para reforçar, Sabrina, por favor, fala para o pessoal aí o que é mais urgente, além do depósito em conta, o que é mais urgente que as pessoas possam entregar, e deixa o endereço também para quem não conhece. Vou deixar. Tá? Então, o mais urgente são as fraldas geriátricas e os alimentos para a gente poder compor a cesta básica, ou já a cesta básica já composta, né? Então, os alimentos mais básicos, arroz, feijão, não perecíveis, né? Leite, óleo, café, para a gente poder montar a cesta básica para entregar para eles. E o nosso endereço é Rua Monsenhor Bacelar, número 569, em frente à Igreja do Terra Santa, bem mesmo no centro da cidade. Estamos lá das 8 às 15 horas, qualquer coisa pode entrar em contato conosco. Sabrina, muito obrigada, e que agradeço. Todos possam ajudar, nem que seja um pouquinho. Beth, eu só tenho R$10, não tem problema. Não tem você problema. Deposita R$10 que está ajudando aí uma pessoa que precisa muito. É momento de união de todos, né? Exatamente. E siga também a nossa rede social, né? FNCC Nacional, que ali também a gente está explicando tudo, tem tudo que a gente necessita para esse momento, para continuar ajudando os pacientes. Muito obrigada, Sabrina. Eu que agradeço. Nós vamos continuar aqui com as notícias sobre o coronavírus. O governo do estado vai inaugurar 1.800 leitos em hospitais de campanha. A previsão é que unidades sejam finalizadas em um mês. Mais de 419 leitos exclusivos para o tratamento de coronavírus já foram abertos nas últimas semanas. Vale lembrar que ainda não estamos no pico, então esses leitos devem ficar prontos aí para quando, infelizmente, vem um pico e muitas pessoas vão precisar. Então, por isso que é importante o isolamento, para que esse pico não seja tão alto e que esses leitos possam dar conta. A Secretaria de Estado de Saúde terá 1.800 leitos em hospitais de campanha para enfrentar o Covid-19 em território fluminense, sendo 520 de CTIs. Eles serão montados em estruturas na capital, região metropolitana e interior do estado. Além desses, já estão disponíveis 419 leitos no Hospital Regional Zilda Arnes, em Volta Redonda, Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Hospital Estadual Anchieta, no Caju, e no Instituto Estadual do Cérebro, que fica no centro. No total, está prevista até o momento a abertura de 2.279 leitos. Voltamos a falar de solidariedade, né? Falamos com a Sabrina Matos, agora vamos falar também sobre o pessoal da Defesa Civil. Os agentes doaram sangue no banco de sangue do Hospital Santa Teresa. Nós estivemos lá, inclusive, já falando que eles estão precisando e muito, porque em meio a essa crise do coronavírus, os estoques do banco de sangue do Santa Teresa, no BING, estão 35% abaixo do ideal. Buscando incentivar a ida dos petropolitanos ao local, os agentes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias organizaram uma campanha de doação nesta terça-feira. Pela manhã, 15 pessoas contribuíram com a ação. Todos os tipos sanguíneos são importantes neste momento de dificuldade. Um único doador pode ajudar até 4 pessoas com a bolsa de sangue. Isso porque o material colhido é separado e podem ser usadas plaquetas, hemácias, plasma e crioprecipitato, cada um com uma função diferente. O banco de sangue atende às UPAs da cidade, o CTO, o Hospital Unimed e o próprio Hospital Santa Teresa. Como o tempo de armazenagem também varia, por exemplo, as plaquetas usadas para coagulação podem ser armazenadas por apenas 5 dias. É necessário que as doações sejam frequentes para atender toda a demanda. É a primeira campanha de doação de sangue realizada neste ano pela Secretaria de Defesa Civil. Podem doar todas as pessoas entre 18 e 60 anos em bom estado de saúde e que pesem mais de 50 quilos. Jovens de 16 a 17 anos também podem doar, acompanhados dos responsáveis. Não é necessário fazer jejum, mas é importante não ingerir alimentos gordurosos 3 horas antes da doação. Também não se deve consumir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Bem, as únicas restrições, para quem não sabe, são os diabéticos e pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercing há menos de um ano.
Pessoas que fizeram algum procedimento, como endoscopia, só podem doar após 6 meses da realização da intervenção. O banco de sangue, vai aparecer o endereço para você aí na tela. Funciona todos os dias, de 7 da manhã e 6 da noite, na rua Paulina Afonso, 477, no Bing, ao lado do Hospital Santa Teresa. Vamos conferir agora Laboratórios BAF. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. E quarta-feira aqui no programa original é dia do quadro Dicas da Tia Sol com a pediatra doutora Solange Azizi. Dica da semana com Tia Sol. Oferecimento Laboratórios BAF. A qualidade do seu exame está no nosso DNA. Gente linda, tudo bem? Tia Sol no pedaço novamente com dicas da semana da Tia Sol Pediatra no programa original da Beth Oliveira. Gente, eu separei uma coisa muito interessante que as mães têm muita neura de falar. Uma coisa que as mães têm muita neura e outra coisa que as mães têm muito nervoso. Então a gente vai falar sobre engasgo e soluço. Quem dá neura, quem dá nervoso. Acho que as duas coisas dão nervoso. Para mim, dá mais nervoso do que neura. Mas as mães ficam muito irritadas com essa questão do engasgo, né? Elas sempre perguntam para mim, doutora, o que a gente faz quando a criança engasga? Gente, muito simples. Coloca a criança de cabeça para baixo, enfia um aspirador, um cano. Não, claro que não. Não é nada disso. Engasgo, primeiro de tudo, você precisa ter controle das suas emoções, emoção do adulto. Porque senão começa a gritar com a criança, começa a soprar a cara da criança, a criança vai ficar desesperada. E no que a criança fica desesperada, o que ela vai fazer? Ela vai chorar. E para a criança chorar, o que ela faz primeiro? Ela faz esse movimento. No que ela faz esse movimento, o que estava engasgado vai entrar, gente. Aí a criança vai engasgar mais ainda. Então não pode, vocês precisam ter controle. Primeiro lugar, controle emocional do adulto. Segundo lugar, não há necessidade de sacudir ou de cuspir ou de jogar água gelada na cara da criança. Terceiro lugar, não deixem, eu sei que é difícil, mas não deixem a criança chorar e nem se desesperar, porque se ela chorar, ela vai respirar e às vezes a coisa está presinha aqui, ela vai entrando cada vez mais, né? Quando a criança é bebê pequenininho, é super fácil. O que a gente faz? A gente pega o bebê com a mão espalmada na parte do tórax, na parte da frente, e vira o bebê como se ele fosse mergulhar numa piscina. A cabecinha num nível mais baixo que o tórax, porque você vai usar a parte de trás para você desengasgar a criança e não a parte da frente. Então, o que você vai fazer? Colocou o bebê como se ele fosse mergulhar numa piscina, a cabeça para baixo, as costas livres. Você vai pegar o dorso, gordinho, essa parte tchutchuca da sua mão, e aí você vai fazer esse movimento. Imagine que aqui é o dorso, aqui é o gordinho da sua mão. Você vai fazer isso assim, ó. Tô fazendo grosseiramente, mas é para fazer com força mesmo, tá? Então você faz esse movimento. Como se fosse mais ou menos, né? Fazer massagem cardíaca, só que faz com as duas mãos. Na verdade, é essa mão. Você está segurando a criança e essa mão você está fazendo esse movimento. Quando você faz esse movimento, a criança faz isso. Ela começa a dar aquelas tossidinhas e aí ela desengasga. Quando a criança é maior, ou quando é um adolescente ou um adulto, tudo bem que adulto não é a nossa praia na pediatria, mas a gente está disposto a ajudar todo mundo, né? E aí você vai vir, a pessoa geralmente fica de pé ou sentada, você vem por trás da pessoa, se posiciona atrás, faz esse movimento como se você fosse abraçar, só que você não vai abraçar aqui, você vai abraçar nessa parte. Então você vai imaginar o
término das suas costelas, que é onde começa o gordinho da sua barriga, meio onde as pessoas falam boca do estômago, que estômago não tem boca, né? Mas enfim, é para você entender, mais uma alusão da Tia Sol. Então você faz assim, ó, você começa com a mão assim e você fecha, ou você pode cruzar os seus dedos, se você acha que tem mais mobilidade assim, não sei, do jeito que você quiser. Ou cruza, ou faz esse movimento de paz, né? Geralmente é a pombinha da paz. Aí você faz esse movimento e aí você vem nessa parte daqui do tórax, logo embaixo do seu peito, onde começa a sua barriga, e faz um movimento de pressão. Desse jeito, ó. Mas aí você pressiona mesmo. Você bate mesmo. Então você tá atrás da pessoa, da criança maior, do adolescente, do adulto, ou até do idoso. E aí você, a sua frente, porque você está de frente para as costas da pessoa, tá entendendo? Visualizou? Ó, tem uma pessoa aqui atrás de mim. Então essa pessoa está de frente para o meu dorso. E aí você empurra mesmo o seu corpo para frente e essa mão que você agarrou e abraçou, você faz uma força desse jeito, que aí você vai bater nessa parte daqui e aí a pessoa coloca para fora. Desengasga em 100% dos casos. É assim que os bombeiros fazem, mas se você quiser você pode dar uma olhada. Até no site dos bombeiros existe realmente como desengasgar. Me parece que no site da Sociedade de Pediatria tem alguma coisa nesse sentido. Tem lá na página da Tia Sol Pediatra essa questão também, eu faço com uma bonequinha. Eu ensino como é que é o desengasgo. Então, assim, é super fácil, só que primeiro de tudo, tem que ter controle, tá certo? A questão do engasgo. E a questão do soluço? Gente, soluço é uma irritação do nervo vago. O nervo vago é um nervo que a gente tem, que prende daqui até o nosso diafragma. Não sei por que ele resolve se estressar, ele começa a pular. Quando ele pula, tá o soluço. O que tem gente que faz? Pega algodão, pega papel, enche de cuspe e coloca na testa da criança, que troço nojento. Não faz isso não. Além de não ser nada salutar, é mega anti-higiênico e não resolve porcaria nenhuma. Então o que tem que fazer? Quando a mãe está amamentando, coloca a criança no peito. É aquela mesma comparação. Quando você está com soluço adulto, você vai lá na cozinha, pega um copo d'água e bebe. Quando você bebe água, o que você faz? Para de respirar. Porque ninguém, adulto sabe que não pode, a criança pequenininha ainda não sabe, por isso que engasga. O adulto sabe, quando você beber, você para de respirar. Parou de respirar, o nervo parou de pular. É automático. Não foi a água que melhorou o soluço, foi a pausa daquele tremor. Então aqui a água entrou, esse nervo parou de pular, parou de se estressar e o soluço vai acabar. Quando a mãe está amamentando, coloca aqui. Quando a mãe não está amamentando, dá um copo d'água para a criança. Essa coisa de, dá um susto, grita, pum, empurra a criança, não precisa de nada disso, tudo é doideira, tá? E o soluço também ele vai melhorar com ou sem, apesar de qualquer coisa que você fizer. Porque vai ter uma hora que esse nervo vago ele vai parar de se estressar. Ele se estressou não sei porquê, ele desestressa também não sei porquê. Então, acontece isso, a cura é espontânea. Você não precisa fazer nada, dá um certo nervosinho, mas não precisa fazer nada. Ok? Entenderam? Engasgo e soluço? Dicas da Tia Sol, até o próximo programa. Tchau! Dica da semana com Tia Sol. Oferecimento Laboratórios BAF. A qualidade do seu exame está no nosso DNA. Muito obrigada, doutora, pelas dicas e vamos continuar falando de saúde. O ponto de apoio para pacientes com suspeita de Covid-19 já está pronto em Itaipava, que já tem um local próprio designado ao atendimento de pacientes com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Nos mesmos moldes da unidade que funciona na UPA Centro, o ponto de apoio de Itaipava tem 40 metros quadrados e equipes treinadas para lidar com possíveis pacientes portadores da Covid-19. A estrutura aberta à população na tarde da última segunda-feira conta com um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um socorrista com ambulância à disposição e funcionários administrativos. Desde o início dos atendimentos, apenas 10 pessoas procuraram a unidade, 5 na última segunda-feira e 5 até o meio-dia de ontem, terça-feira. Até o momento, 9 pacientes foram encaminhados ao isolamento domiciliar e uma com sintomas mais fortes da doença foi levada à UPA de Itaipava para internação. E vamos conferir agora Hospital Umvet Patas e Pelos. Umvet Patas e Pelos, Hospital Veterinário. Ampla estrutura aberta 24 horas por dia. Equipe totalmente preparada para atender você e seu animalzinho.
clínica geral, cirurgia, internação, especialidade em oncologia, ortopedia, dermatologia e muito mais. Raio-X digital, laboratório próprio e ultrassonografia. Tudo isso com uma condição especial que cabe no seu bolso. Um novo conceito em medicina veterinária. Precisando de cuidado para o seu pet? Vem para um VET. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. E a doutora Ana Luísa Aleixo, que é oftalmologista, fala hoje sobre a importância do cuidado com os olhos, que também é uma porta de entrada para o coronavírus. Vamos conferir. Existem alguns aspectos importantes sobre o coronavírus e os olhos. O primeiro deles, e o mais importante, é que o vírus pode usar a conjuntiva como porta de entrada. Por isso é tão importante que não se leve as mãos aos olhos, nem ao nariz e nem à boca, nem muito menos ao rosto, para evitar uma contaminação. Nesses tempos de transmissão comunitária, objetos metálicos, feitos de plástico e até mesmo papelão podem estar contaminados pelo vírus. E a mão pode ser a grande vilã da história. Por isso, não levar as mãos ao nariz, à boca e aos olhos e higienizar bastante as mãos são medidas de prevenção da infecção. Um segundo aspecto importante que eu tenho sido perguntado é sobre o uso de lentes de contato ou o uso de óculos. E eu tenho recomendado o uso de óculos preferencialmente, já que as lentes e as armações podem ser uma barreira protetora para a infecção. As microgotículas podem ficar presas na armação e nas lentes e evitar a infecção. Obviamente, esse óculos passa a estar contaminado e é importante que ele seja lavado frequentemente para que essas gotículas sejam retiradas. Essa higiene pode ser feita com água, sabão, um sabão neutro, um detergente suave, que pode ser um sabonete de mãos sem hidratante, e isso cumpre absolutamente bem essa função. Um outro aspecto que eu gostaria de falar é que o coronavírus já foi incriminado como causador de conjuntivite em alguns pacientes. Essas conjuntivites foram extremamente raras e leves, podendo causar um desconforto leve e associado a febre e sintomas respiratórios. Caso o paciente tenha sintomas de conjuntivite, é importante que ele entre em contato com seu oftalmologista para que medidas de alívio, prescrições possam ser adotadas. Nesse momento, de transmissão comunitária, é muito importante que todos nós façamos a nossa parte. É importante ficar em isolamento, o isolamento protege o outro e essa é a medida mais eficaz. Vamos seguir as orientações das autoridades de saúde do país. Por fim, eu gostaria de me colocar disponível nas redes sociais, tanto no Facebook e Instagram da Oftalmoclínica de Petrópolis, como também no meu Instagram profissional, Toxoplasmose Ocular, para prestar esclarecimentos à população e dirimir quaisquer dúvidas sobre saúde ocular e o coronavírus. Obrigada. Muito obrigada, doutora, pelas dicas e com certeza são sempre úteis. A gente tem que fazer a coisa certa neste momento tão difícil. Bem, por falar um momento difícil, diante dos riscos do novo coronavírus, o supermercado Bramil, em comum acordo com o Shopping Parque Sul, em Volta Redonda, decidiu suspender temporariamente as atividades na unidade. A ação tem como objetivo preservar a segurança dos frequentadores e reforçar o atendimento nas outras lojas da rede. Ainda não há data para a reabertura do espaço. Em contrapartida, além do reforço nos atendimentos das outras lojas, o Bramil tem se mobilizado para ajudar instituições carentes e de saúde neste momento de pandemia. Na cidade de Três Rios, por exemplo, foram doadas máscaras de proteção para a unidade de pronto atendimento, a UPA. Houve ainda a doação de 10 mil sabonetes para pessoas que vivem em situação de rua e centenas de embalagens com álcool em gel foram distribuídas em instituições de caridade, como o Asilo São Jorge e o Lar Metodista, também em Três Rios. Bem, antes de encerrar o programa, eu quero fazer uma observação, porque hoje, quarta-feira, o movimento aqui no centro de Petrópolis é como se fosse uma segunda-feira de manhã. Todo mundo sabe que segunda-feira tem o horário inglês, ele só abre às 2 da tarde, então tem poucas pessoas na rua. Mas para o momento de isolamento que nós estamos passando, são muitas pessoas. Então, eu estou falando com vocês, eu observo, tem uma fila grande aqui nas casas lotéricas, dá para perceber também muitas pessoas passeando, muitos idosos caminhando, uma movimentação normal, parece que é uma segunda-feira pela manhã.
Então a gente reforça a sugestão, porque ninguém pode impor, eu pelo menos, quem sou eu para impor a alguém alguma coisa, mas a gente reforça a sugestão de que fique em casa, porque eu vou encerrar o programa agora e nós vamos subir os créditos com as imagens. Tem muitas pessoas na rua para o momento que nós estamos passando. E vale lembrar que em abril nós vamos entrar aí no pico da transmissão, então é importantíssimo que esse pico não seja tão alto, que a gente consiga manter o nível mais baixo de transmissão, de contaminação. E o programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Vet Patas e Pelos Hospital Veterinário. Ampla estrutura aberta 24 horas por dia. Equipe totalmente preparada para atender você e seu animalzinho. Clínica geral, cirurgia, internação, especialidade em oncologia, ortopedia, dermatologia e muito mais. Raio-X digital, laboratório próprio e ultrassonografia. Tudo isso com uma condição especial que cabe no seu bolso. Um novo conceito em medicina veterinária. Precisando de cuidado para o seu pet? Vem para um VET. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. TVC 16. Aqui você se vê.